Pense no amor, testemunho e revelação sobre a mente e o evangelho do reino. Há um tempo, eu estava pesquisando em busca da história da humanidade. Busquei em várias culturas e religiões, estudei sobre civilizações antigas, livros, etc. Meu intuito era saber mais sobre a criação e o Criador da humanidade e da natureza, pois eu queria encontrar uma conexão real entre o Criador e o homem. No fundo do meu ser, eu sentia que deveria encontrar algo a mais. Sentia que a vida não era apenas o que eu e as pessoas ao meu redor vivíamos até então. Era só uma vivência de palavras, que muitas vezes me faziam ficar emocionado nos templos religiosos e em outros lugares onde também busquei, inclusive pela internet. Mas, com o passar do tempo, lá estava eu novamente, vazio, sentindo que me faltava algo. Sentia que a vida não era apenas nascer, crescer, viver e morrer. Sentia que me faltava um propósito e que adorar o Criador e me conectar com Ele não era apenas aquilo que eu estava vivendo. Continuei a me aprofundar em busca de respostas e de algum ensinamento que de fato me ajudasse a ter uma conexão em espírito e em verdade, como está escrito na Bíblia. E após buscar por um tempo, eu já havia descoberto várias coisas, como por exemplo, o nome do Criador, Yahweh, e o nome do Salvador, Yahushua, através de um canal de um irmão chamado Romilson Ferreira. Descobri o grande engano que foi imposto à humanidade para ocultar a verdade de como se chama o Criador, nos colocando debaixo de idolatrias e dogmas religiosos. Porém, eu ainda não tinha descoberto como ter uma conexão mais intensa com o Criador. Até que um dia encontrei um livro egípcio chamado O Kaibalion e comecei a ouvir uma palestra sobre esse livro por meio de uma irmã de um canal chamado Nova Acrópole. A irmã se chama Lúcia Helena, uma senhora muito sábia que fala muito sobre os filósofos antigos, tipo Platão, Pitágoras, etc. Aprendi muitas coisas com ela, mas quando a vi falar sobre o Kaibalion e começar a explicar as leis universais, minha mente se expandiu e logo me lembrei que já tinha ouvido sobre algumas daquelas leis na Bíblia, como por exemplo o mentalismo e a renovação da mente. Comecei então a me aprofundar no assunto e quanto mais estudava, mais me era revelado. Até que fui verificar se realmente havia algo sobre isso na Bíblia e me deparei com a verdade de que o evangelho que o Criador entregou ao Cordeiro para transmitir aqui na Terra junto com os apóstolos era justamente a renovação da mente. Descobri, ou melhor, me foi revelado, que a queda do homem e a corrupção começaram na mente humana. A verdadeira conexão entre o Criador e o homem só acontece através da mente. A serpente disse a Eva, Gênesis 3:5, Yahweh sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Yahweh, serão conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3:22. Então disse Yahweh, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, coma e viva para sempre. Isso confirma o que a serpente tinha dito em Gênesis 3:5 e mostra que tudo estava relacionado ao conhecimento que acontece na mente, segundo Coríntios 11, 2 e 3. O zelo que tenho por vocês é o zelo que vem de Yahweh. Prometi a vocês a um único marido, a saber, Yahushua, para lhes apresentar como virgem pura. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Yahushua. A corrupção no Éden, portanto, foi na mente. Como está em Gênesis, conhecer o bem e o mal é algo que só acontece na mente. Tudo começa na mente. Exemplo, pegue um objeto na sua mão, digamos, um copo. A pessoa que o criou teve que pensar nele antes? Pensou, imaginou sua forma e utilidade e então o trouxe da mente para o mundo material. Assim como esse exemplo, tudo que o homem cria começa na mente. E quando olho para a natureza e para nossos corpos humanos, vejo o mesmo princípio. Um dia, o Criador pensou em nós no mundo espiritual e nos trouxe ao mundo físico, ou seja, somos pensamentos materializados do Criador. Tudo que existe materialmente são pensamentos vindos da mente do homem, mas o Criador dá vida aos seus pensamentos. A diferença entre o Criador e nós é que ele cria com vida e nós criamos objetos sem vida. O problema da mente dividida: vivemos em um mundo onde conhecemos o bem, mas também o mal.
a luz e as trevas, a verdade e a mentira. E por isso, o pecado existe. Caminhamos entre dois caminhos, luz e trevas, por estarmos com a mente dividida. Tiago 1:8. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Tiago 4:8. Aproximem-se de Yahweh, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É necessário andar em retidão, em um único caminho para dominar o outro. É necessário ser a semelhança perfeita do Criador, que conhece o mal, mas se opõe a ele, sendo o bem. Conhece as trevas, mas se opõe a elas, sendo luz. O Cordeiro, o Salvador que veio à terra e foi crucificado, Yahushua, ensinou isso aos apóstolos. Ele se entregou por nós para nos livrar do pecado. Mas por que ainda pecamos? Eu me perguntei. Fui buscar como vencer o pecado e descobri que o pecado, assim como todas as coisas, se inicia na mente. Exemplo, a traição começa quando um homem vê uma mulher, ou uma mulher vê um homem, e se interessa mesmo sendo casado. Começa-se a imaginar como seria estar com aquela pessoa. E logo aquilo acontece, porque já começou na mente, no espiritual, e se manifestou no material. Ou seja, o pecado só existe na mente. Para vencê-lo, é necessário ter domínio da mente. E isso só acontece com a mente do Criador em nós. O Eu Sou, que é o Salvador formado em nossa consciência. A Bíblia deixa claro que a mente de Yahweh é profunda e infinita. Naturalmente, ninguém pode entendê-la plenamente por esforço humano, mas através do Espírito que vem de Yahweh, podemos ter acesso à sua mente. Ter a mente de Yahushua é o caminho para conhecer e discernir a vontade do Criador. Veja no próximo versículo que os apóstolos tinham a mente de Yahushua. 1 Coríntios 2:10-16. Mas Yahuwah as revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Yahuwah. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Yahweh, a não ser o Espírito de Yahweh. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Yahweh, para que entendamos as coisas que Yahweh nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Yahweh, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente de Yahweh para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Yahushua. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Yahweh. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Romanos 8:5-7. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Yahweh, porque não se submete à lei de Yahweh, nem pode fazê-lo. Tiago 1:6-8. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Hebreus 8:10. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz Yahweh. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o Yahweh deles e eles serão o meu povo. Romanos 7:25.
Graças a Yahweh, por meio de Yahusha, nosso Salvador, assim com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Yahweh, mas com a carne da lei do pecado. Lucas 17, 20 e 21, NVI. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Yahweh, Yahusha respondeu: o reino de Yahweh não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Yahweh está dentro de vocês. Tiago 1:15. Depois, havendo a cobiça concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. 1 Pedro 1:13 e 16. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada, quando Yahusha for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Tiago 4:8. Aproximem-se de Yahweh, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Conclusão: a mente é o campo de batalha. É nela que tudo começa. O pecado e a salvação. Se não renovarmos nossa mente, seremos escravos da carne. Mas se formarmos a mente de Yahusha em nós, acessamos o reino que está dentro de nós. Nos tornamos um com o Criador. E vivemos não mais como escravos, mas como filhos. Por isso, silencie o barulho do mundo e volte-se para dentro. Feche os olhos, respire e comece a observar seus pensamentos. Você não é os pensamentos, você é quem os observa. E nesse espaço de silêncio, onde tudo começa, ali está a porta do reino. Medite, ore, se pergunte: o que estou permitindo que governe minha mente? A mente que habita em mim é a mente do mundo ou a mente do Criador? Não fuja de si mesmo, pois é dentro de você que o Pai deseja habitar, e somente quem vence na mente, vence no mundo. O reino está próximo, o reino está dentro.